para você. Essa aula a gente vai finalizar o ponto da grade curricular de vocês, que é a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial ela é importante a gente estudar, principalmente pelo impacto que ela teve, né? E não foi só o impacto do tanto de mortes que ela teve, porque foi muita gente que morreu nessa guerra. Ó, eu vou pegar aqui os dados que eu anotei para vocês. 20 milhões de soldados mortos. 20 milhões de soldados mortos não é qualquer coisa, né, gente? Não é qualquer coisa, 20 milhões de soldados mortos. O Brasil tem aproximadamente 200 e tantos milhões de habitantes. O Brasil inteiro, 200 e tantos milhões. 20 milhões já dá 10% da nossa população. Eu não sei quanto tem São Paulo, mas deve ter algo em torno disso. Oi, Milena. 21 milhões de feridos. 21 milhões de feridos. E quando a gente fala ferido, não é o cara com arranhãozinho. Vocês viram o ferimento daqueles caras com o rosto tudo distorcido, perdeu a perna, perdeu o braço, sabe? Porque deu uma judiada na galera. Esses feridos foram bem, digamos assim, mutilados. Poucos ficaram com ferimentos, assim, de um arranhãozinho, alguma coisa assim, né? Fora os 13 milhões de civis mortos, né? Civis, para quem não sabe, é quem não é militar, né? Então, é muita gente que morreu. E teve um impacto grande em vários sentidos a Primeira Guerra Mundial. E teve impacto também positivo em algumas coisas. Para a gente não falar que foi tudo ruim, né? Porque a grande parte foi ruim, né? Que guerra nunca legal, né? Mas se a gente olhar para um outro lado, até que teve um saldo positivo, assim, como é que eu posso dizer? Meio que por consequência. Por exemplo, as mulheres foram a primeira vez que elas começaram a ter mais não é bem a primeira vez, que na Revolução Industrial as mulheres também trabalhavam, mas como a maioria dos homens foi para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, né, lá na Europa, quem teve que trabalhar nas indústrias foram as mulheres que tiveram que trabalhar. Inclusive, é esse o período até que um pouco muda aquelas roupas muito garbosas, assim, femininas, e as mulheres colocam uma roupa mais, assim, até um pouco mais andrógena, assim, né, por conta, para facilitar o trabalho lá nas fábricas, né. Bom, e a outra consequência foi o avanço na tecnologia, né, isso sempre acontece. Quando você tem uma guerra, você tem uma pesquisa muito grande para desenvolver novas armas, novas tecnologias, que acaba ajudando também no desenvolvimento de outras tecnologias não para a guerra, né? Mas a gente estuda a Primeira Guerra Mundial porque ela tem uma consequência muito grande na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial é quase uma continuação da Primeira, se a gente for ver, né? E também ela é um dos fatores que desencadearam regimes fascistas, né? E quando a gente chama regime fascista, o nazismo e o fascismo são quase similares, assim, sabe? Só muda o nome. Mas o nazismo é uma espécie de fascismo. Na verdade, o fascismo começou na Itália e, sob a inspiração dessa ideia fascista, surgiu o Hitler com as ideias dele, né? Ambos participaram como combatentes da Primeira Guerra Mundial, né? Tanto o Mussolini na Itália, né, que deu origem ao fascismo, como o Hitler, que ele também lutou na Primeira Guerra Mundial. Bom, dito isso, né, e também tem uma outra consequência da Primeira Guerra Mundial. Ela foi um dos fatos que também, se a gente for ver, indiretamente causou a crise da Bolsa de Nova York, né, que a gente também vai falar na próxima aula, talvez. Retomando aqui que a gente estava falando hoje a gente vai falar um pouco mais da Primeira Guerra Mundial, só para relembrá-los, né, os fatores que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto e falar só os principais, porque assim, é muita informação e eu sei que vocês não vão reter tanta informação assim. Então, eu vou procurar um jeito de dar uma simplificada para vocês terem as principais informações. Bom, primeiro, o primeiro
fato que é mais relevante na Primeira Guerra Mundial, que talvez tenha sido o principal, foi a disputa pelas colônias por territórios, né, na África e na Ásia. Por isso que eu dei aquela aula que não estava na grade curricular de vocês, mas eu fiz questão de fazê-la para vocês entenderem que disputas são essas. Disputas por territórios na África, que visavam um mercado consumidor para os produtos industrializados lá da Europa, visavam recursos de matérias-primas para produzir essas mercadorias dessa segunda fase da Revolução Industrial, né, que começou lá em 1850, e como eu disse para vocês, estava bombando de produtos novos na Europa, né? Porque esse final do século XIX, de 1800, é um período de intensas descobertas, né? Que eu também já falei para vocês, mas é importante a gente ressaltar aqui, ó. Foi o período que o carro começou a sair desenvolveu mesmo, que o primeiro protótipo de carro foi em 1790 lá, mas assim, ele andava 5 km por hora e era a motor a vapor, mas depois que surgiu o motor a combustão, aí ele começou a se desenvolver cada vez mais, e até que em 1910 você já tinha carro circulando aí, uma grande quantidade de carros circulando por aí, né? E talvez até aqui em Barueri, se eu não me engano, eu já vi até umas fotos com alguns carros, uma foto bem antiga dessa época. A própria fotografia surgiu nesse período, né? No final do século XIX, eu falei para vocês também o cinema, o telégrafo, que logo em seguida surgiu o telefone pelo Alexander Graham Bell, a luz elétrica, né, que a gente usa tanto, aquela incandescente, não essa daqui, né, que a gente usa hoje, né, e deixa eu ver, novas biotecnologias, né, no campo da medicina, vai surgindo aí a penicilina, mais ou menos, os protótipos não, né, os primeiros pesquisas de penicilina, que é importante para anti-inflamatório, né, para nessas cirurgias não complicar a situação dos ferimentos, as novas vacinas foram surgindo aí também, né? E tem outras coisas que foram surgindo, mas principalmente no campo da indústria, e foi mudando já, foi dando uma mudança no mundo bem considerável, né? Bem considerável. Bom, então, como eu disse isso aí para vocês, a disputa pelas colônias, que eu quero que vocês foquem nisso, pelas colônias na Ásia e na África, fez com que os países, principalmente a Alemanha e a Itália, que eu falei para vocês, que elas não eram unificadas, eram pequenos reinos que se unificaram lá para 1870, mais ou menos, e depois correram atrás dessas colônias, porque era fundamental para o desenvolvimento da indústria, você ter essas colônias, esses territórios, né? Bom, aí eu disse para vocês também que lá para 1900, por conta dessa disputa por esses territórios na Ásia e na África, esses países na Europa estão se cotovelando, né? Ó, esse espaço é meu, e aí foram se formando blocos de aliança entre esses países, porque estava tendo várias disputas lá. Eu vou falar as principais disputas aqui, que também influenciaram na Primeira Guerra Mundial, né? É a disputa pela Alsácia e a Lorena. São dois territórios, assim, que ficam... não sei se vocês sabem, né? Mas a Alemanha e a França são vizinhas, assim, sabe? Uma do lado do outro. Tem quase o mesmo tamanho a França e a Alemanha. E no meio delas tem um território que dois territórios que chama Alsácia e a Lorena, que são ricas, muito ricas, em ferro e em carvão, essenciais para a produção de mercadorias, né? Em 1870, a Prússia, que era o principal paizinho lá da Alemanha, entrou em guerra com a França e aí a Alsácia-Lorena acabou ficando com a França, né? E aí os alemães sempre estavam meio que assim, esse território é nosso. Bom, tem essa disputa aí.
Aí você tem uma outra disputa que os alemães, né, que tinham se unificado, eles estavam querendo passar uma estrada de ferro ali por uma região ali, onde hoje é a Turquia, que iria passar nos territórios ali que os russos estavam querendo também, então já gerou uma discórdia ali também. Entre essas várias discórdias eu não vou citar todas aqui, porque vocês não vão acabar decorando, então eu vou ser bem assim, sintetizar a discussão, como eu já disse. Bom, a outra questão era você tinha dois grandes impérios ali na Europa e onde é a região da Turquia, ali naquela região que é o Oriente Médio. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, espera aí. Mapa mundial. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Deixa eu só pegar um mapa maior. Aqui, acho que é aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que já dá para ver. Deixa eu só abrir ele aqui, só um minutinho, pessoal. Ó, aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, vocês estão vendo aí, né? Ó. Já vou falar aqui, ó. Os países que eram da Tríplice Aliança. A Alemanha, que está aqui, ó. Que se unificou. A Austro-Húngara. O Império Austro-Húngaro, está aqui, ó. E o Império Turco-Otomano. Império Otomano, né? Que tá aqui. Esse império aqui, ó, ele pegava onde é hoje a Turquia, e aí ele ia naquela região ali que é hoje o Estado de Israel. Eu vou mostrar para vocês, porque senão eu não sei se todo mundo tem isso na cabeça. Deixa eu colocar aqui. É que esse mapa tá mostrando só ali na Europa, eu queria mostrar um pouco da Ásia também. Deixa eu colocar no mapa mundo aqui, ó. Eu já mostro aqui. Onde que era o Império Otomano? Aqui, ó. Ó, o Império Otomano, ele era tudo isso aqui, ó. Onde é hoje o território da Turquia, que eu tô circulando aqui, ó. Essa região aqui, ó. Onde é a Armênia, o Iraque, ó, onde tem aquelas confusões todas lá, vindo para cá, ó. Toda essa região aqui, ó, era do Império Otomano. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Império Otomano, acho que vai ficar mais fácil, ó. Império. Ó, aqui já tem uma visão maior. Império Otomano, 1914. Peraí, 14. Mapa. Ai, caramba. Nossa, hoje eu dormi pouco. Eu, quando durmo pouco, parece que é mais devagar o cérebro. Ó, aqui, ó. Mas esse mapa aqui acho que já vai dar para dar uma visão maior. Ó, aqui, ó.
Vocês estão vendo aí, né? Ó. Deixa eu ver aqui, ó. 1.500, 1.300. Nossa, tá difícil achar os negócios aqui. Pera aí, gente, só um minutinho. É que não é bem esse aqui o mapa que eu estava querendo mostrar para vocês. Ó, eu vou mostrar daqui mesmo, ó. O Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, ele era quase tudo isso aqui, ó. Não era bem isso aqui, mas era quase tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui, principalmente, era o Império Otomano. Ó, ele pegava o Iraque, pegava onde é Jerusalém, pegava uma grande parte aqui do Oriente Médio, esse império pegava. E aí eu vou voltar aqui, ó, para o outro mapa aqui para vocês, que eu estou falando para vocês, ó. Um minutinho. Aqui, ó. Tá aqui ele que eu acabei de falar para vocês, né? E ele fazia parte desse grupo, desse grupo de países que se formou, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e ele, né? A Itália, no começo da guerra, estava junto com esse grupo. Mas logo assim que começou a guerra, ela já passou para o outro lado, né? E como eu estava dizendo para vocês, ó, a Alsácia-Lorena aqui, ó, fica mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui. E também eu estava falando para vocês que essa guerra, ela foi marcada por essas mesmas inovações tecnológicas que acabaram dando na guerra, ela também interferiu muito no jeito de fazer a guerra, né? Não sei se vocês lembram que vocês viram aquele documentário. Vocês lembram daquele documentário que eu passei para vocês? Do modo como que a guerra, da dinâmica da guerra? Vocês lembram mais ou menos, né? Então vocês perceberam que a guerra, primeiro que ela teve uma característica muito marcante, que antes as guerras elas não eram feitas assim com trincheiras, muito trincheiras, essas coisas. Mas aí já foi porque a metralhadora ela entrou na guerra. Ó, o tanto de inovações que teve nessa guerra: submarino, o avião, canhões de longo alcance. Que mais? Gases venenosos, uma série de coisas lá que eles colocaram. Por isso que o tanto de morte, porque as técnicas da guerra até então não estavam adaptadas a esse tanto de morte, né? O tanque de guerra, que até foi um dos fatores mais decisivos da Primeira Guerra Mundial, para o lado da Tríplice Entente, né? Que os Estados Unidos também estava desse lado aí. Outra coisa que eu também tenho que falar para vocês, que é muito importante, é falar da posição do Brasil e dos Estados Unidos e da União Soviética nessa guerra. Bom, vou falar primeiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram muito sacanas, porque assim, durante toda a guerra ele vendia armamento e produtos para ambos os lados, né? Então ele estava ganhando bastante. E os Estados Unidos, nessa época, não era a potência que eles são hoje de primeiro lugar, tanto de hegemonia militar, política e tal. Eles eram lá a terceira, a quarta potência mundial. Mas como a Europa toda se autodestruiu nesse combate todo, né? E bomba para cá, bomba para lá, teve muita destruição, destrói ponte aqui, destrói ponte ali. Então, a Europa meio que se destruiu com a Primeira Guerra Mundial, enquanto que não caiu uma biribinha lá nos Estados Unidos, né? Não caiu nada lá, não caiu bomba nenhuma lá. E sendo assim, eles estavam vendendo para os dois lados. E entraram assim, 45 do segundo tempo que os Estados Unidos entrou na guerra, assim, já logo no final da guerra, que eles entraram no último ano de guerra. E no mesmo tempo que eles estavam entrando na guerra, que é um assunto que a gente também que não vai ser nem a crise da Bolsa de Nova York, vai ser a Revolução Russa de 1917. Na Rússia, você também, a Rússia, que era um dos países mais envolvidos, e ela era da Tríplice Entente, ela teve uma revolução dentro da Rússia. Nessa revolução que ocorreu dentro da Rússia, foi um outro que a gente também vou debater com vocês sobre esse novo tipo de economia que é o socialismo. Esse grupo se retirou da guerra. Então, a Rússia saiu da guerra e entrou nos Estados Unidos, né? Quase ao mesmo tempo. Ficaram um pouco tempo os dois mesmo, mas do mesmo lado os dois estavam, né? E o Brasil? O Brasil, nessa história toda aí, gente, ele participou, até enviou gente para lá. Mas, assim, foi pouca coisa, assim, sabe? Enviou uns aviões, uns caras que não existiam, aeronáutica ainda, né? Enviou uns oficiais lá do Exército
que eram aviadores lá para fazer algumas missões lá, enviou alguns médicos para ajudar e enviou alguns navios, mas assim, não foi assim uma participação. A Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma participação não tão assim que nem os Estados Unidos, mas foi bem mais intensa que a Primeira Guerra Mundial. E vou falar uma outra consequência também dessa Primeira Guerra Mundial. Como que vocês viram naquele vídeo? Eu vou até deixar lá, se quem quiser assistir ele inteiro depois, né? Porque assim, era muita gente que morria, e era assim, sabe, de um jeito que a morte ficou até um pouco banalizada para algumas pessoas e gerou até problemas mentais em algumas pessoas. E eu digo até que esse problema mental se agravou num cara que era meio doido, que nem o Hitler, né? Porque as pessoas, assim, uma das características que muitos historiadores falam, que as pessoas aceitaram essa coisa nefasta que foi o fascismo e o nazismo, e essa política desse jeito, que vocês já têm uma ideia de como é que foi o nazismo, né? Tá certo que a gente vai falar um pouco mais, mas você sabe, já viram falar do campo... Alguém já viu falar do campo de concentração nazista aí? Já sim, inclusive eu assisti um filme muito triste, porque eu chorei. Qual que você assistiu? Eu acho que o nome é O Menino de Pijama Listrado. Ah, eu já vi um trechinho desse filme, né? Dizem que o final é muito triste, né? Mas não conta não, que eu quero ver, eu vou ver, deve ter na Netflix ainda. Tem outros filmes que a gente vai ver, inclusive a gente vai ver até aqui um filme muito bacana quando a gente for falar da Primeira Guerra Mundial, chama... não vou adiantar ainda não, mas é muito bacana esse que a gente vai assistir aqui da Primeira Guerra Mundial. Bom, enfim, as pessoas ficaram meio que assim, a violência, essa questão da morte, meio que deu uma banalizada no negócio, entendeu? Então algumas pessoas ficaram meio assim insensíveis a essa questão da vida do próximo, assim, né? E isso permitiu até alguns discursos assim com uma violência muito grande, com a questão da agressividade muito grande, que fazia até certo sucesso, né? Nas vozes do Hitler e do Mussolini. Bom, mas vamos voltar agora para a Primeira Guerra Mundial. Deixa eu só ver o horário aqui, ó. Essa aula vai até 9h40, né? Sim, 9h40. 9h40. Bom, vamos lá. Ó, então, só recapitulando, né? A Primeira Guerra Mundial, ela teve essas questões que eu falei para vocês, mas o que é importante a gente ressaltar aqui, que é para emendar no próximo assunto, é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é muito importante a gente ressaltar aqui. O que foi o Tratado de Versalhes? Foi o tratado que pôs fim à guerra. E esse Tratado de Versalhes, fica vendo bem, ó, eu falei que tinha três... eu falei que tinha três grandes impérios aí envolvidos na Tríplice Aliança. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Ó, vou falar o que aconteceu. A Alemanha continuou a Alemanha. Continuou lá. Inclusive, ela que pagou a conta. Guarda essa informação. A Alemanha que pagou a conta de tudo. Por que ela pagou a conta de tudo? Primeiro, porque o Império Otomano, ele se dividiu em várias nações. Inclusive, a Turquia foi o maior dela, a Armênia. E alguns desses territórios, que eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Caramba. Eu vou falar aqui no mapa atual, e aí vocês vão vendo, porque foram os países que foram surgindo aqui, ó. Vocês estão acompanhando aí Estão vendo a setinha aqui, né? Ó, esse território aqui, que é a Síria, o Iraque, e aqui, ó, onde está aquela confusão toda, inclusive até uma parte daquela confusão toda se deve a isso, né? Vocês estão acompanhando essa confusão que está acontecendo lá em Israel, dos judeus e palestinos? Eu tô vendo esses dias. Então, ó, só para vocês terem ideia, porque isso também vai ser importante quando a gente for falar do nazismo. E eu vou falar bem rápido aqui, ó, tá vendo? Ó, Israel é esse pedacinho de terra aqui, ó, quase nada, ó, parece do tamanho mais ou menos do Rio de Janeiro, mais ou menos. Fica aqui Israel, né? E o povo, os judeus, os hebreus, eles sempre moraram aí até a época de Jesus.
eles eram dominados na época de Jesus, eles eram dominados pelos romanos, né? Os romanos tinham um grande império aí, que vocês já viram na aula de história, né? Anos atrás. E aí o que aconteceu? Quando Jesus morre no ano 33, né? Todo mundo sabe disso. E no ano mais ou menos 66 ou 60, que eu não me recordo a precisão disso, mas eu acho que é 66. Mas se não for 66, é 60. No ano 60, depois de Cristo, os hebreus fizeram uma revolta contra os romanos. E aí o que aconteceu? Os romanos, claro, suprimiram essa revolta, e aí os romanos fizeram o seguinte: seus hebreus safados, vocês querem levar uma com o Império Romano aqui? Então aguenta essa daí, ó. E expulsa todos esses hebreus, né? Porque eles eram chamados hebreus nessa época. Eu quero que todos os hebreus sejam expulsos desse território. Então, isso ficou conhecido como a primeira diáspora. O que é diáspora? Dispersão. E aí, os judeus, eles saíram desse território que era Israel, né? Jerusalém, aquela região toda lá, e foram para a Europa, foram para vários lugares, né? E é por causa disso que os judeus se mantêm em comunidades, né? Que acho que eu já cheguei a citar isso para vocês, mas aqui no bairro de Perdizes, por exemplo, tem a comunidade judaica ali, né? Tem muito judeu ali. Se você subir a Angélica, assim, do começo até o final, você vai cruzar com um judeu com aqueles chapeuzinho preto, aqueles trancinha que eles têm lá. Você vai cruzar com uns 3, 4 judeus ali, com certeza, ali em Higienópolis, aquela região ali da Angélica. Porque ali tem uma comunidade, tem até o clube, a Hebraica. Hebraica é um clube judeu, né? Bom, enfim. E aí os judeus, eles se dispersaram pelo mundo, mas eles ainda se mantiveram como comunidade. Por exemplo, você tem judeu lá na Espanha, você tem judeu na Itália, você tem judeu na Alemanha, hoje ainda tem, né? Apesar do nazismo ter passado por lá, ter dado uma boa zoada neles, né? E eles se dispersaram e se mantiveram comunidade. Aí, o que acontece? É só uma breve historinhazinha aqui para vocês acompanharem essa discussão que está acontecendo lá. Os palestinos, eles ocuparam aquele território que ficou vago lá, né? Ficou lá, e sempre era uma disputa entre esses dois povos, né? Os palestinos e os hebreus, né? Bom, aí eles ocuparam lá. Aí, gente, o que aconteceu? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, aconteceu aquela matança dos judeus pelos nazistas, né? E aí, já no final da guerra, os judeus que sobraram ali, né? E os judeus é uma comunidade bem ligada ao comércio, tem judeus muito ricos, né? Por exemplo, o Joseph Safra, que é o que morreu há pouco tempo, que é um banqueiro, vários banqueiros são judeus. Você tem judeu na indústria do cinema, o Spielberg é um judeu, né? O Spielberg, não sei se vocês sabem, ele fez vários filmes, A Lista de Schindler, vários filmes falando dos judeus, né? E, enfim, aí quando acabou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, esses judeus ricos pelo mundo, eles falaram, gente, a gente tem que reconquistar esse território. Só que esse território que estava aqui, que antes estava no Império Otomano, ele ficou para a Inglaterra tomar conta dessa região aqui, ó. A Inglaterra tomou conta de toda essa região aqui. E aí, quando acabou a guerra, esses judeus aí, eles chegaram e falaram o seguinte, ó, o Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, o que você acha daquele território que era nosso, há 2000 anos atrás, você está na responsa aqui da Inglaterra, de você ceder ele para gente morar lá de novo. Só que tem um problema. Os árabes já estavam lá 2000 anos lá. Já estava 2000 anos. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, os judeus pegaram, esses judeus que são ricos pelo mundo, criaram o Estado de Israel em 1948. Só que os palestinos já estavam morando lá. E os árabes não queriam deixar isso acontecer. Então, ocorreu uma guerra, só que como os judeus eles já tinham bastante grana, e como sobrou muita, mas muita arma quando acabou. Olha, quando eu digo arma, é avião, é tanque, é fuzil, porque acabou a guerra, né? E as armas estavam lá. Então, esses judeus ricos compraram todos esses armamentos top de linha, sem falar que contrataram ainda os caras que tinham participado da guerra, né? Que eram oficiais do exército, que tinham saído do exército, falou,
quer trabalhar aqui para a gente, aqui, para lutar contra os árabes lá? Então, por isso que eles ganharam aquele território de novo e expulsaram, e pelo contrário, hoje hoje quem passa o veneno ali, os judeus que passaram o maior veneno na mão dos nazistas, hoje eles fazem os palestinos passarem o maior veneno, né? Por isso que você tem aquela disputa lá. Bom, isso é só uma curiosidade para vocês ficarem um pouco mais informados do que está acontecendo ali, né? Mas voltando aqui à vaca fria da Primeira Guerra Mundial, aquele território que terá lá ficou com a Inglaterra, né? No final da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. E o Império Otomano se dissolveu em vários territórios. A Áustro-Húngara também virou vários paizinhos, Tchecoslováquia, Suíça, vários paizinhos surgiram na configuração da Europa depois que acabou a Primeira Guerra Mundial. O único que ficou inteiro dos países que perderam, da Tríplice Entente que perdeu, né? Da Tríplice Aliança que perdeu, foi a Alemanha. E aí, gente, é aí que está o que eu quero falar aqui. Isso aí é muito importante que vocês se atentem a isso. Isso é importante. Deixa eu só ver que oração aqui. Ó, é muito importante que vocês se atentem a isso. Porque esse tratado de Versalhes, a guerra acabou no final do ano de 1918. Acabou, né? Se renderam. Mas o acordo para botar fim, o armistício, isso chama armistício, né? O contrato que bota fim à guerra. Porque bota certas condições aos caras que perderam. Bota certas condições. E que condições são essas? Bom, alguém tem que pagar a conta dessa destruição toda, né? Alguém vai ter que pagar a conta dessa destruição toda. Bom, o Império Otomano se dissolveu, então ele não vai pagar nada. Se dissolveu. O Império Austro-Húngaro também se dissolveu. Não dá para cobrar a conta dos caras. Quem sobrou? A Alemanha. Só sobrou a Alemanha. Aí os caras falaram, ó, Alemanha, vocês zoaram o barraco aqui, então, ó, o negócio vai ficar assim para vocês. Ah, deixa eu só falar por que a Alemanha também, ela desistiu. Porque os alemães eram um império alemão, né? Tinha um imperador alemão, o Kaiser, né? O nome Kaiser vem de imperador, aquela cerveja lá. E o Kaiser, que era o imperador, ele estava sofrendo uma pressão, porque o povo já não estava mais aguentando, né? 4 anos, morrendo muita gente, naquela situação toda. Então, o povo alemão botou o imperador para fora. Falou, ó, sai fora que a gente não quer mais você aqui. E aí, de uma monarquia, né, do Império Alemão, a Alemanha se tornou a República de Weimar. Uma república, não dá anotar o nome da República de Weimar, que ficou conhecida como República de Weimar, né? E se tornou uma república, com um presidente e tudo mais, né? E nessa República de Weimar, os caras já começaram a perceber que essa guerra estava mó furada. Então, eles resolveram se render. A Alemanha se rendeu, né? Porque os outros já tinham se perdido todo, né? A Alemanha se rendeu. Só que os caras falaram, ó, as condições para a gente aceitar a rendição de vocês são essas aqui, ó. Primeiro, a partir de hoje, o exército alemão não vai poder passar de 100 mil homens. Era mais de 1 milhão, né? Não vai participar de 100 mil homens, que é uma coisa meio que humilhante alguém chegar para você e botar o que você tem que fazer nas suas forças armadas. É meio humilhante. E isso os alemães ficaram muito mordidos. E o Hitler, um dos principais argumentos que ele utilizava naqueles discursos cheios de ódio dele, né? Que é uma coisa horrível, aqueles discursos do Hitler, né? Ele falava o tempo todo, nós, povos alemães, ele fala, aquele jeito que ele falava assim, todo. O povo alemão não merece passar essa vergonha aqui. E aí ele falava que, porque vários representantes que assinaram o Tratado de Versalhes eram de origem judaica, né? E ele fala, os judeus que assinaram aquele acordo sem vergonha que deixou a gente nessa situação, porque para a Alemanha, ó, além de reduzir o exército, eles tiveram que pagar 33, eu acho que era mais ou menos isso, 33 milhões de dólares, que na época era muito dinheiro, e tiveram que devolver a Alsácia e a Lorena para os franceses, que tiveram que devolver, né? Que era uma região muito rica, né? Ali. Devolveram.
Eles tiveram que devolver as colônias que eles tinham lá na Ásia e na África para os países vencedores. E uma série de imposições que os países vencedores colocaram a eles, que, assim, foi o principal motivo assim, possibilitou a ascensão do Hitler. Como eu disse para vocês, o Hitler era o tempo todo no discurso dele, tinha 3 coisas que sempre estavam no discurso do Hitler. Uma, os nazistas odeiam o socialismo e o comunismo, né? Os nazistas odeiam, né? Porque o nazismo e o fascismo estão na extrema direita, assim, do espectro político, enquanto que o socialismo está na esquerda, né? Então, do lados opostos. Então, o Hitler, se vocês forem pegar na internet, aí você vai ver que o tempo todo ele, não sei o que, esse nazismo vai acabar com não sei o que, Bom, outra coisa que estava o tempo todo no discurso do Hitler era esse vitimismo que ele fazia que o povo alemão estava sofrendo, né? Porque o povo alemão estava meio cabisbaixo, né? Pô, perdemos a guerra, tal. Pô, tá uma dificuldade, tá todo mundo sem emprego aqui. E tá difícil a coisa, né? Deixa eu só ver que horas são aqui, gente. Tá acabando já. E deixa eu falar uma outra coisa rápida também. Essa parte aí vocês já entenderam, né? Do Tratado de Versalhes. A outra coisa foi os Estados Unidos. E aí já entra nos próximos assuntos que a gente vai falar. Os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos entrou só no final. Então, de terceira a quarta potência, ele passou a primeira potência. E ele não tinha mais adversário econômico nenhum para suas indústrias. Ou seja, porque a indústria da Europa estava toda destruída. E os caras tinham que reconstruir a infraestrutura da cidade. Enquanto que os Estados Unidos, ele se viu assim, sabe quando você tem uma empresa e você não tem nenhum concorrente com você? Ficou um mar de maravilhas para os Estados Unidos. Então a economia americana subiu, e aí os Estados Unidos ocupa o primeiro lugar na economia, na política e tudo mais, né? Gente, eu vou 9h40 que acaba, né? Eu vou encerrar aqui essa aula. Aí, excepcionalmente hoje, a aula do plantão de dúvida, eu geralmente continuo dando aula, né? Só que excepcionalmente hoje, como eu tenho um monte de papéis para fazer aqui, e eu não estou dando conta do tempo para fazer esses papéis todos, eu só vou tirar dúvida no plantão de dúvida hoje. Hoje o plantão de dúvida eu só vou tirar dúvida mesmo. Se alguém tiver dúvida, aí vocês aparecem aqui, me procura, e aí eu vou esclarecer todas as dúvidas possíveis que eu puder ajudá-los. Caso vocês não tenham dúvida, não precisa aparecer no plantão de dúvida, tá, gente? Tá bom? Eu vou ficar aqui à disposição de vocês. Eu vou ficar fazendo os papéis, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto de história, vocês me acionam, pode colocar aí. Não coloca presente, não. Coloca a sala aí, Lucas. Coloca a sala que você tá escrito. Mas eu vou ficar aqui à disposição de vocês, tá, pessoal? Tchau, bom final de semana e torçam pro São Paulo, viu? São Paulo nada, professor. Tchau, professor. Aula. O Palmeiras vai ser campeão, hein? Hoje. Palmeiras campeão? Você tá louco, mano? Você não tá acompanhando São Paulo, não? Você não tá acompanhando São Paulo, bicho? Não, pode vir qualquer um agora. Ah, é? Que time que você torce? Ah, não, você é palmeirense, né, Davi? Ixi, roxo. Roxo. Eu lembro. Falou, mas vai dar São Paulo, vai dar tricolor dessa vez. O Marlon é palmeirense também. Tinha até esquecido disso. Eu vou ofender o Marlon agora, quer ver? Marlon tem cara de corintiano. Falou, professor. Falou.